Vamos ler um texto de Mateus 13. Abra aí a sua Bíblia, abra o aplicativo, puxa aí na sua memória se você já memorizou. O texto nos falará assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque eles veem, eles enxergam, mas não veem, eles ouvem, mas não, eles ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a promessa, a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fechados os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Felizardos são aqueles que são vocês, cujos olhos veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado entre solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse é um texto conhecido. Quantos aqui não conheciam? Eu não sei dessa parábola. Alguém não conhecia? Não? Joia, oportunidade fantástica de todos nós, junto com vocês, reaprendermos essa parábola. Eu esqueci de apresentar, se bem que já fomos, né? Minha esposa Márcia, minha filha Sofia e o Natan que saiu, né? Chegou. Natan, esse é o Natan. Só não peçam uma salva de palmas porque ele vai derreter, né? Joia. E eu sou pastor por mais de 30 anos na mesma igreja, a Igreja Cristã Evangélica, lá na Zona Leste de São Paulo. Estou lá com esse povo crescendo. Tivemos um prazer enorme de receber Daniel e sua família durante uma temporada, né, onde fizemos uma boa amizade. E essa é uma parábola que me mostra algumas coisas fantásticas sobre esse tempo que nós estamos vivendo.
Tem o pastor Ivan aqui, como eu, como o Wilson, né? Como cada um de nós pastores temos uma grande preocupação. Quando a gente prega, o povo escuta ou o povo está ouvindo? E uma das grandes dificuldades no dia de hoje é se fixar na palavra. É reencontrar-se com a palavra. E aí, quando não encontra com a palavra, vai se encontrar com muitas outras coisas. Vai se encontrar com tudo o que a revolução dessa cultura faz. Então, passa-se a questionar a palavra. Por que eu tenho que ouvir isso, pastor? Por que a gente não podemos pensar assim? Sim, podemos pensar dessa forma, mas tendo a palavra como base. Então, amados, eu vi um livrinho hoje que o Wilson me ordenou que eu pegasse, não podia deixar nada na cadeira, e não era meu, era da irmã que estava dirigindo os louvores, né? Eu acho que ela me viu pegar o livrinho de devocional dela e eu fui para lá andar no meio do povo, mas eu vi que era um livro de devocional. Eu abri assim, vi a letrinha de moça, e falei, não, eu não vou ler isso não, mas é um diário. Ali existia no cabeçalho um texto, ela estava lendo a Bíblia, parece que ela lê Bíblia, e ela comprou aquele livro e é fantástico você ter um diário de reflexão sobre a Bíblia. Queria falar hoje à noite sobre coração fechado. Até quando, hein? Coração fechado. Até quando? Essa parábola que Jesus está contando, elas acontecem depois de um entrevero, um problema, uma briga, uma discussão entre os fariseus e Jesus. Jesus não discutiu com eles. Mas Jesus foi chamado de um representante de Beelzebu. Ou seja, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. E Cristo alertou para o fato de que toda palavra dirigida contra o filho será perdoada, é passiva de perdão. Mas a palavra, ou o conceito, ou o entendimento de que a obra em vigência, a obra que está em curso, é obra do Espírito Santo, quem rejeita isso, quem diz não, isso não é de Deus, isso é a obra do cão, não há perdão. Então, amados, ele está vindo disso e ele agora vai falar com as pessoas. Ele falou com essas autoridades, agora vai falar com as pessoas. E com as pessoas, ele olha o coração, assim como está olhando o nosso agora, e percebendo a rasura, a profundidade, ou a rasura mediana, ou a profundidade mediana do nosso coração. Ele sabe que na quarta parte, vamos dividir esse povo aqui em 4 partes. E para onde minha mão apontar não significa que é assim. Essa quarta parte aqui vai receber a palavra de Deus, mas não vai guardar. A quarta parte de vocês não vai guardar o que está sendo dito. Por quê? Porque já não guarda antes daqui. Porque já não leem. Porque já não mergulham na palavra. Tem dificuldades. Sai atrasado para a escola, para o trabalho. Não é disciplinado. Não aprendeu a mergulhar na palavra, então acha que é mais difícil. Palavras estranhas, esquisitas, como a Bíblia é difícil. A quarta parte vai receber e não vai guardar. A outra quarta parte vai receber, mas já tem seu conceito, já está fechado, já sabe o que quer. São de posicionamentos, mas posicionamentos que não permitem que a palavra de Deus entre. A outra quarta parte vai receber a palavra do Senhor com alegria, efusivo, fantástica palavra. Mas, infelizmente, tem alguns espinhos no coração, que são as preocupações com as coisas deste mundo, são as preocupações com violências que não são tua, nem você provocou tais violências. São demandas que você quer atender à distância e por isso dá um joinha, manda o vídeo que te mandaram. São demandas digitais, mas você não consegue tratar com a demanda real. E a outra quarta parte, diz o texto, vai receber a palavra de Deus e vai calar no coração e vai permitir com que a palavra de Deus brote, com que a palavra de Deus seja regada, com que a palavra de Deus venha à tona, eclode uma plantinha e vai frutificar depois de um tempo, num processo de crescimento e maturação.
Bastou uma semente, bastou uma palavra, bastou algo da parte de Deus e aquele coração recebe com avidez, com desejo, com fome. Vocês sabiam que este é o cenário de agora, deste momento, esse é o recorte de agora. Os problemas dos dias de Jesus são exatamente os nossos problemas. São exatamente os problemas que você tem com a palavra de Deus. De não concordar, de não querer, de achar difícil. De simplesmente não ter vontade de ler. E Jesus, quando atende à curiosidade dos seus discípulos que perguntam para ele, verso 10, e os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor ensina essas pessoas através das parábolas, das histórias paralelas, das ilustrações? Por que o Senhor faz isso? E aí Jesus Cristo fala algo que estava presente naquele dia, como está presente hoje à noite no nosso coração. Ele diz, a vocês que estão perto de mim, aceitaram o meu chamado, a vocês é dado a conhecer mistérios, e os mistérios do reino de Deus. Ou seja, parábolas não são para esconder, mas lamentavelmente, até mesmo no coração, nos ouvidos, na alma dos discípulos, os mistérios estavam escondidos. É uma pena que os discípulos não conseguiram discernir. Eles também queriam explicação sobre essa. E aí Jesus diz, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a aqueles, isso não acontecerá, ou não vai ser concedido. Pois o que tem, grava bem isso, parece muito enigmático, mas não é. Pois o que tem, ou seja, um coração inclinado, um coração sintonizado, um coração que quer a palavra de Deus, um coração que mesmo com as dificuldades busca a palavra de Deus, a esse será acrescentado. Mas o que não tem frequência, o que não tem sintonia com a palavra de Deus, o que não gosta, o que acha difícil, o que não lê, o que não vence os seus próprios limites, até o pouquinho de palavra que tem no coração dele, vai ser tirado. E não é Jesus que tira. Nós vimos aqui quem é que tira a palavra. Quem é que tira a palavra? Tem um outro sujeito, não é Deus, não é Espírito Santo, não é Jesus. Quem é que tira a palavra? É o maligno. E quando ele continua dizendo, ele está falando de 5 coisas importantes, que é o cenário dele. Primeiro, o coração das pessoas estava revoltado, muita revolta. E um coração onde há revolta, não existe lugar para a palavra de Deus. Eles lá naquela situação estão revoltados com os romanos que se apossaram deles e de toda a região. Ele está falando para corações nervosos, gente que quer sangue. E por isso que a palavra de Deus não acha guarita no coração deles. Ele também está falando, esse é o cenário, tá? Um recorte do cenário de Jesus. Ele está falando para pessoas que não têm compreensão nenhuma sobre os ensinamentos de Deus. Paulo dizia, olha, a lei é lida, lá em Atos, numa das suas viagens, a lei é lida todos os sábados, mas vocês não entendem. Por quê? Não há compreensão. Foi-lhes roubado e eles se entregaram àquele roubo que impede que eles tenham compreensão da palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus e não damos a ela o lugar devido, tem alguém que tira, tem alguém que rouba. Terceiro aspecto do cenário que Jesus vive, que é uma aridez espiritual. Muitas coisas estão sendo feitas em nome de Deus, o nome de Deus está na boca das pessoas, mas existe uma aridez. O que existe é pragmatismo, o que existe é algo que funcione. Se funciona isso na liturgia, então vamos pôr pragmatismo. Essa doença invade e as pessoas ficam áridas, não conseguem conversar sobre pontos espirituais, só conversam sobre coisas que funcionam. Põe uma lâmpada aqui, rearranja as coisas aqui, vamos pintar dessa cor, daquela outra, a gente faz isso, aquilo, coisas que funcionam, mas não discerne a necessidade de tratar do coração das pessoas. Outra coisa importante, eles viviam oprimidos, pessoas oprimidas por um poder político, o poder religioso, de fariseus, saduceus, a classe sacerdotal.
era um povo oprimido. Jesus está falando para pessoas cujo coração está esmagado. Por isso que ele diz: venham a mim, vocês que estão oprimidos, cansados, vocês que estão dilacerados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, o meu fardo é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, só então, encontrareis descanso para a vossa alma. Ele está falando para pessoas através de parábolas, historinhas fáceis, mas essas pessoas nem a história fácil da parábola conseguem captar. Tal é a opressão de seus corações. E o último cenário aqui, pintando esse cenário, são pessoas pobres, estão doentes, são pessoas que vivem o abandono e esperam por um libertador. Esse é o cenário dos tempos de Jesus. Lembra que eu falei? Os problemas de outrora não mudaram. Eles estão exatamente aqui hoje à noite, sentadinhos, ou em pé aqui, ou sentados acolá. Os problemas de outrora só se prorrogam durante os séculos sem fim. Por quê? Porque é o nosso coração, o ser humano é assim. E a gente espera uma libertação. A gente espera algo que me conecte com a palavra de Deus. E talvez você esteja esperando, através das suas orações ou do dia, vamos ouvir o que esse cara tem. Estão esperando uma libertação da vida de vocês. Eu quero me conectar com Deus. Mas lembra, antes daqui, se você não estava conectado com a palavra, você vai ter a mesma dificuldade hoje à noite. Mas eu queria fazer com vocês, pedir a vocês, abra o coração. Deixa Deus regar essa palavra bendita que já está em você. Deixa Ele regar e mudar o tipo de coração que você tem. Tá bom? Vamos lá? Oh, meu Deus. Só ele ali se comprometeu comigo. Eu estou aqui por você, tá, irmão? Vamos lá. Comigo, tá? Vamos comigo. O que Jesus então ensina quando ele explica? O que será que Jesus Cristo está explicando ou ensinando? O que ele quer passar para as pessoas que estão lhe ouvindo? Primeiro, o reino de Deus sempre começa com a palavra de Deus. O reino de Deus sempre vai começar pela palavra de Deus. Cantamos, a gente ora, vem o teu reino, a gente diz sobre desça o céu aqui. Mas irmãos, se não houver palavra de Deus, não tem reino de Deus. O reino de Deus, ele se projeta, ele se faz, ele se aninha, ele vem sempre pela palavra. E se nós estamos abandonando, deixando a palavra, se o nosso coração não está buscando palavra, o reino de Deus não está se projetando em nós. Você pode cantar, participar de todos os cultos que você participar, mas se não houver palavra de você em você, antes do culto começar, na semana, no mês, antes dos domingos, eu digo, o reino de Deus não se fará em você. E aí fica difícil ouvir o pastor. Fica difícil. A gente fica olhando para o homem, mas não discerne a voz de Cristo na boca de um pastor. A gente fica olhando para os trajes, para o modo como fala. A gente fica percebendo como as moças, os homens passam, como as crianças estão, mas a gente não discerne a voz do pastor, o supremo pastor, na boca do nosso pastor. O reino de Deus sempre começa com a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo está contando essa parábola de um semeador. O semeador, sabe quem é? É Jesus, não sou eu. Não sou eu. O poder, quem é que tem a palavra? Quem é que tem poder? É a palavra, não é a minha. Todo pregador, todo moça e rapaz que se atreve a proferir a palavra é tão somente instrumento. Segunda coisa que Jesus Cristo está ensinando. Primeiro é isso. O reino de Deus se projeta pela palavra. Segundo, quando ele fala aqui que há uma parte da semente que cai na beira do caminho, parece que o pregador é meio relapso, lança, né? Eu sempre tinha a imagem assim de um pregador que tem uma entidade evangélica, né? Que tem um sujeito com um tecido amarrado aqui, ele pega, segura aqui e aqui está cheio de semente. E a imagem que se tem é ele está assim, lançando a semente. Deus não é relapso. Eu sinto muito, para mim essa imagem é errada. Não é um pregador que está lançando a semente assim, olha, onde cair, caiu. Não. São os corações.
Segunda coisa importante é essa palavra que cai em ouvidos que não ouvem. Ele ouve, mas não abstrai, não pega, não lê nas entrelinhas, como disse o pastor Wilson. Não entra no meandro da palavra. Sabe, o quarto tipo de solo, esse quarto tipo, é daquelas pessoas que chegam, gostam de ouvir, mas não entra, não desce, não vai para as entranhas da pessoa. Não sobe para a cabeça e nem desce para as entranhas espirituais da pessoa. Fica no limbo. E eu queria dizer para vocês que o maligno é o opositor do reino de Deus. Se a palavra começa se o reino começa com a palavra, então o maligno é o opositor do reino, logo ele é o opositor da palavra. O maligno quer varrer, ele quer tirar, por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa ao extremo, até para convencer corações que relutam em ouvir a palavra, que não querem, que não estão afim, que estão dominados, estão oprimidos, doentes. Quando a semente do Senhor, que é tão poderosa, cai num coração, e se esse coração der vazão a essa semente poderosa, o reino de Deus flui. Acontecem mudanças, transformações não imediatas, mas quanto mais se rega a palavra, as transformações vêm vindo. Mas existe um opositor da palavra. Maligno, não é dito o nome dele porque ele não é digno de ter seu nome pronunciado por ninguém. Por nada e por ninguém. Ele não é digno, portanto não pronuncie o nome dele. Trate-o apenas como por inferências, o maligno. Trate-o assim. Confusão. Um dos nomes dele é confusão. Mas aqui o maligno é o opositor. Hoje à noite a palavra de Deus está sendo semeada em seu coração e há um maligno querendo tirar. E se o teu coração está cheio de outras prioridades da nossa cultura, das coisas que você viu, das suas preocupações, como é que eu estou vestido, vestida, está tudo bem comigo, depois quando eu sair daqui a gente volta a fazer tudo que está fazendo antes daqui, alguém vai tirar a palavra. Alguém sabe mais do que nós o poder que a palavra tem. Porque foi esta palavra que criou, sabe o quê? Os mundos. Criou sistemas, as estrelas, os buracos negros, todo o universo, a Via Láctea. E além dela, criou absolutamente tudo pelo poder da palavra. E o que está sendo semeado para nós aqui no coração? A palavra. Mas essa palavra tem um opositor chamado maligno. Não há descanso, não há canseira para ele tem vários cupinchas e emissários para quê? Para varrer a palavra do coração. Se você não quiser absorver a palavra, não tem problema. A pouca que você tem vai ser tirada, porque alguém vai varrer para fora do seu coração. Esse é o cenário que Jesus Cristo está vendo nas pessoas. E às vezes eu me sinto assim, eu acho que todo pastor se sente assim, você prega e as pessoas não mudam. Elas não dão nenhum sinal de que vão apreciar para mudar. Porque elas não dão continuidade à palavra de Deus durante a semana. Terceira coisa que Jesus Cristo queria ensinar quando ele está revelando isso para os seus discípulos. Terceira coisa, ele diz que a superficialidade é inimiga da maturidade. Quando ele diz sobre a palavra que cai, olha aqui, verso 20, o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele fica escandalizado. Essa superficialidade, só molhar os pés, como diz lá, na visão de Ezequiel, molha só os calcanhares na palavra, não evolui, não vai mergulhando e depois não se perde no rio. Amados, o tempo em que eu e você vivemos é exatamente isso, a gente se contenta com pouco, com o mínimo. Afinal de contas, redes sociais são sempre assim, são gotas. A gente ouve, a gente sorve essas gotas, essas novidades, essas pessoas, a gente sorve. Você viu o que fulano de tal disse? Você viu o que aconteceu com o ciclano? Você olhou para esse vídeo, a gente sorve como se estivesse sorvendo água preciosa para a alma sedenta. Mas aqui Jesus está dizendo que isso vai nos tornar superficiais. Pessoas que não aguentam a feijoada, pessoas que não aguentam, porque elas não têm a mesma frequência da palavra de Deus.
Queridos, nós somos membros de igreja, somos ovelhas de Cristo. E Cristo está trabalhando na vida de todas as ovelhas hoje à noite. E o estímulo que Cristo dá através da palavra, através de canções, através de interações é: cresça, se aprofunde, mergulha, cave mais fundo. Tem um livro que trata disso. Cave mais fundo é o nome do livro. Eu preciso me esforçar e não ficar com o coração raso, fechado. Lembra? No tempo de Cristo as pessoas estão amarguradas, estão adoentadas na alma, com ódio, com raiva. E talvez seja este um dos teus problemas. Ódio, raiva de pessoas que te fizeram mal. Mas permita com que a palavra seja bálsamo, água. Permita com que a palavra entre nas entranhas do teu coração. Permita que a palavra discirna, separe entre juntas e medulas o que é do espírito humano e o que vem de Deus. Porque ela é espada de dois gumes, ela entra, penetra no mais fundo. Mas eu não posso ficar com o coração fechado. Este é o problema. Até quando o nosso coração ficará fechado para a palavra de Deus? E aí você vai querer novidades, na tua igreja não tem o que você quer, e você vai procurar isso na internet. Olha, lá tem isso, que bom que tivesse na nossa igreja. Não faça isso. Se a tua igreja tem palavra de Deus, é lá que você pode aprender. Não vá atrás de toda a novidade que existe, não presta. Porque a novidade pode ser excelente para você, mas já pensou nos adultos da sua igreja? Já pensou no seu irmão? Aqui Jesus Cristo está dizendo claramente: não sejam superficiais. Porque as pessoas superficiais recebem a palavra, ficam contentes com aquele pouquinho de palavra que ela deixou entrar, mas não tem raiz. Porque o coração já está fechado, já tem conceito, já tem raiva envolvida, já tem rejeição envolvida, já tem autoimagem negativa envolvida, já tem um monte de coisa envolvida. Então Cristo diz: sejam profundos, se deixem moldar pela palavra de Deus. Quarta coisa que ele está ensinando, quando ele revela para os seus discípulos que curiosamente perguntaram: nós não entendemos, queríamos saber dessa parábola. Jesus diz para ele no verso 22, o que foi semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam, e ela fica infrutífera. Ele está ensinando o seguinte: o coração dividido provoca esterilidade espiritual. Um coração dividido, um coração que não aguenta o tranco, um coração que não está disposto a ser de Cristo, mas continuar trabalhando, estudando, porém ser de Cristo plenamente, é um coração que vai atrás do novo, do inédito, vai atrás de uma fascinação. Algo fascina os filhos de Deus. Algo está colocado nas mídias sociais ou na nossa vida que nos fascina. Estilos de se vestir, maquiagem, carros sensacionais, gente interessante que viaja para Dubai, para França, para lugares exóticos. Gente que você já se deixou convencer que esse é o seu estilo de vida, o estilo de vida mais apropriado para você. Mas ele está dizendo que seu coração está dividido. Um coração dividido deixa até a palavra de Deus entrar, deixa até a palavra de Deus crescer. Mas quando ele olha para fora, quando ele põe os olhos naquilo, quando ele põe os olhos na mulher da vida dele, quando ele põe os olhos, ela põe os olhos no rapaz da vida dela, essa fascinação toma conta, e aí tudo demais de Deus para. Coração dividido. E num coração dividido, não existe fruto espiritual. O que existe é esterilidade. Por quê? O fruto ficou, a plantinha ficou lá, e as nossas igrejas estão cheias de pessoas infrutíferas. Ser frutuoso não é participar de todos os ministérios que eu puder ser envolvido, não é. Ser frutuoso não é fazer tudo o que se pede, não é. Ser frutuoso eu vou falar no próximo e último ensinamento. Mas coração dividido entre Deus e eu mesmo, entre Deus e meu namorado, entre Deus e minha namorada, entre Deus e minha família, minha casa, entre Deus e meu futuro. Você ficará na igreja e só aplaudirá, você vai cantar, você vai orar quando pedido, você vai participar das reuniões, mas você não dará fruto.
você será mais uma pessoa infrutífera na sua igreja. Eu lamento dizer. E lamento relatar também que na minha igreja tem muitas pessoas infrutíferas. Muitas, por quê? Há uma fascinação. E último, quando Jesus revela para os discípulos que estão sendo treinados para ser apóstolos, quando ele fala com um pouco mais de parcialidade com aqueles homens, Jesus está revelando uma última coisa, que é o fato que tanto a gente diz, é minha vida, que a gente glorifique a Deus, que a gente glorifique a Deus. Sabe o que é glorificar a Deus? E aqui vai o último, glorificar a Deus é manifestar a essência da palavra. Quer glorificar a Deus do jeito certo? Não cante, não vá cantar, vá para ser semeado. E permita, indo para a sua casa, permitir que Deus continue semeando na sua vida. E explodirá a palavra dentro de você. Deixe-a crescer, rega mais com palavra, rega mais com oração e deixe a palavra crescer. Porque basta uma semente para transformar uma vida. Uma semente. Uma semente plantada em solo fértil, que é o quarto tipo de solo, a quarta parte mais desejada por Jesus e pelos pastores, por Deus e pelo Espírito Santo, por cada anjo que existe na glória celeste e aqui entre nós. Cada um deles deseja que nós sejamos o solo frutífero. Porque a única maneira de glorificar a Deus é permitir com que a palavra mostre a sua essência. Qual é a essência da palavra? Te transformar num cantor, num dirigente, num pastor? Levar você a distribuir marmita, levar você a cuidar disso, cuidar daquilo? A essência da palavra é ver sua vida transformada. Quem fala palavrão não fala mais. Por que não fala mais? Porque eu tenho respeito por Deus. Quem abusava do próprio corpo não abusa mais. Mas por que não abusa mais? Fazia tanto isso. Eu tenho respeito por Deus. Quem vivia dissolutamente, sem regra nenhuma, estava um pé lá no mundo e outro na igreja, aprende a ter regra, aprende a se limitar ao que Deus revela na palavra. E aí quando perguntado, e aí, vamos pular, vamos lá? Não vou mais. Mas por que você era tão bom nisso? Eu tenho respeito por Deus. Ser frutífero é manifestar a essência poderosa da palavra de Deus. E isso é ser frutífero. Quer alegrar o coração de Deus? Quer glorificar a Deus? Permita com que essa simples palavra que eu trouxe, introdutória, possa modificar a sua cabeça, modificar os seus olhos, o seu modo de enxergar a vida. Possa começar a enfraquecer essas colunas tão fortes que existem da cultura desse momento, que são coisas até interessantes, mas não para um filho de Deus. Estar dentro da cultura é normal, gente. Não escandaliza ninguém. Mas agora estar dentro da palavra de Deus, não transforme isso numa coisa anormal. Não transforme estar dentro da palavra de Deus uma coisa sobrenatural. Deveria ser natural para cada cristão, para cada um que se diz filho de Deus, para todos aqueles que dizem, não, eu estou caminhando para o céu. Aqui Jesus termina essa explicação dizendo, a que foi semeado em boa terra, o bom coração, aquele coração que quer progredir, é a pessoa que ouve a palavra e compreende. É a mesma palavrinha lá de Provérbios, compreensão. Interioriza, abstrai, pega para si, permite que seja interiorizada dentro de si, planta no fundo da alma. Se lembra do filme A Origem? Um sonho dentro do sonho e mais um sonho. Se lembra? Eu amo esse filme, eu gosto demais. Já assisti 3 vezes. Só pelo fato deles estarem mergulhando mais fundo. Porque lá vão abrir um cofre onde tem algo que vai desatar todos os nós e vai produzir um comportamento lá em cima na realidade. Mas precisa descer até 3 ou 4 níveis. Permita a palavra chegar ao 4º nível do teu coração. Permita a palavra de Deus entrar tão fundo que absolutamente nada, maligno algum, cupincha nenhum, anjo caindo qualquer, possa tirar a palavra de Deus ou varrer a palavra de Deus de você. Porque quando isso acontece, você vai passar a glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é cantar a noite toda, orar em vigília, madrugada toda. Isso não é glorificar a Deus. Eu sinto muito. Também o é. Mas a prioridade
é permitir que a palavra de Deus entre fundo na alma e cause um impacto nos seus pais, cause impacto no seu irmão, na sua irmã, cause impacto nas pessoas que te conhecem e vejam faiscar os teus olhos com um propósito de vida. Eu sei que parece uma coisa, não monte, olha, desmonta esse, aí eu vou usar a ideia de Platão, né? Desmonta esse negócio da sua cabeça, desmonta isso. Já nos ensinaram, a gente fantasia demais. No mundo das ideias tudo é perfeito, desmonta essa ideia do supercrente, desmonta isso. Vem para a realidade, e na realidade você vai encontrar, sabe o quê? Palavra de Deus. Eu termino essa reflexão com vocês da seguinte forma. Onde é que está colocado o seu e o meu coração hoje à noite? Nós estamos afeiçoados a quê? O que nos fascina? O que nos torna pessoas diligentes num único propósito? O quê? O que faz de nós pessoas confiáveis? Que Deus pode confiar um fardo, confiar uma missão. O que faz de você e eu uma pessoa que vai realmente evangelizar e lutar para transpirar Jesus para as pessoas? Porque é isso que Jesus Cristo está atrás. E eu sou um pastor que aceitei um chamado de Cristo em 1979 para ser filho de Deus. Em 84 eu aceitei um chamado para ser pastor. Fui treinado, fui influenciado, abri meu coração a toda a influência que pudesse me dar noções do que era ser pastor. E não parei, li, fui atrás, errei um bocado, criei fantasias na minha cabeça, cobrei pessoas e fui cobrado, continuei errando, porém, a partir do momento que eu abri a minha vida para a palavra de Deus, eu passei a errar cada vez menos. Minha incidência de erros foi diminuindo. E quanto mais no meu diário espiritual colocava a minha jornada com Deus, o meu coração ia se vinculando na frequência de Deus. Eu queria mais de Deus e menos das coisas que estavam ao meu redor. Deixei dos palavrões, deixei de odiar a minha mãe, deixei de odiar o meu pai, reatei a amizade com meu irmão e segui até o presente momento, buscando expor o meu coração a Deus. Não sou perfeito, eu lamento não ser perfeito, porque não vai dar. Mas eu me alegro muito de ver no meu coração, de ver em minha própria vida, os efeitos que a palavra de Deus podem produzir na vida de uma pessoa que quer, que tem fome e sede. De novo, eu não sou o padrão, eu não sou o perfeito, mas uma coisa que anjo nenhum e Deus talvez não reclame de mim é que eu não tenha fome da palavra de Deus. Por quê? Porque ela inaugura o reino de Deus na gente. Ela abre, escancara o coração de quem quer para o reino de Deus. E aí pensar nas coisas de Deus é muito mais fácil do que apenas ouvir uma pessoa pensando em meu lugar. Fazer a própria comida se torna mais interessante do que alguém que compôs um texto devocional e eu leio e digo, eu já fiz minha devoção, que também é coisa boa, mas você pode preparar a própria comida, caminhando com Deus, junto com Ele na palavra dEle. É palavra, irmãos. O reino de Deus começa pela palavra e ela vai nos vincular com Deus. E é isso que você quer? Amém?